Olá, meus amores, tudo bem com você? Eu me chamo Ilverson Kamadeva, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou estar usando o Templo de Afrodite para a gente investigar a sua relação com essa pessoa. Gente, esse é um jogo para quem tanto está afastado ou para quem já está junto ou conheceu a pessoa, enfim. Então entenda o seguinte, é um jogo para quem está afastado ou para quem está com a pessoa, tá certo? Hoje eu trouxe duas cartas aqui. O montinho número 1 ele vai ser representado pela carta da Fênix, então aí se conecta para saber. O montinho número 2 ele vai ser conectado com a carta do dragão, tá? Mas antes de falar sobre isso, eu quero te convidar a seguir a minha página, compartilhe este vídeo, salve este vídeo, leva o link desse vídeo para uma pessoa, para um amigo, para uma amiga que também está passando por essa situação. E também não esquece aí de acionar o sininho, porque automaticamente tudo que eu postar, tudo que eu gravar aqui, o YouTube, ele vai avisar para você, assim, a hora que eu colocar, a hora que o vídeo subir, o YouTube já te avisa, tá certo? Então hoje a gente vai usar o Templo de Afrodite para a gente saber aqui, né, as atitudes dessa pessoa em relação a você. Gente, aqui a gente vai ver tudo, a gente vai ver como tá o pensamento, né, como tá os sentimentos e como tá a atração sexual entre vocês e o futuro da relação, tá? Então vamos lá. Lembrando mais uma vez também que todas as descrições para entrar em contato, para marcar uma consulta, para comprar os meus e-books, para adquirir os meus e-books, para mandar alguma sugestão, eu deixo sempre na descrição do vídeo, tá certo? Então vamos lá, vamos começar para você que escolheu a Fênix, tá bom? Ó, então vou colocar aqui em cima, para você que escolheu a Fênix. Eu vou tirar um arcano maior para saber. Então aí você já se concentra no seu ser de luz, tá? Já pensa nele aí, ou nele ou nela, né? Lembrando que é um jogo em geral, então você adapta para sua vida, adapta para sua realidade. Lembrando também que o tarô, ele não é uma sentença, ele é uma tendência. Então assim, gente, traz aí pro coração, preste atenção nas mensagens, tá? Eu vou aqui tirar um arcano maior para a gente saber a energia geral da relação de vocês. Eu vou até deixar aqui, depois eu mostro, tá bom, gente? Para você direitinho, cada carta que saiu. Vou separar aqui, agora para o Templo de Afrodite, os arcanos maiores, porque eu vou utilizar os arcanos maiores, os arcanos menores e o baralho cigano, para a gente ter bastante informação sobre essa pessoa, tá? Então, vamos começar aqui. Vamos começar com a primeira coluna. Vamos ver como que tá aqui os pensamentos, né? Qual é a atitude, né, que às vezes o outro tá tomando, né? A relação. Vamos ver aqui também o amor. Qual é a dimensão desse sentimento? Deixa eu pôr um pouquinho mais para cá, que senão não vai dar. Deixa eu pôr para cá a nossa amiga Fênix, tá? Então vai ficar aqui. Então aqui a gente vai ver a questão do amor, do sentimento. Qual é a dimensão, né, afetiva dele em relação a você. E aqui a gente vai ver a atração sexual, se existe ainda atração sexual dele em relação a você, tá? Aqui é você, tá bom? Quais são os seus pensamentos, como que tá a sua atitude em relação a você com essa pessoa, qual que é a intensidade do seu sentimento em relação a essa pessoa, se você, né, se ama, como que tá, e a atração sexual aqui também sua em relação a essa pessoa, tá? Aqui no meio vai ficar o futuro da relação, tá bom? Então a gente vai ver o futuro da relação aqui. Aqui vai ser a mesma coisa, só que com os arcanos menores, tá? Então a gente vai investigar aqui para nos dar mais informação com os arcanos menores, né? Então vamos lá. Aqui é pensamento, atitude da pessoa em relação a você, né? Vamos ver o que está pensando. Aqui vai dizer a questão de sentimentos, né? Qual é a intensidade desse sentimento. Aqui vai dizer a relação sexual entre vocês, né? Como que tá essa intensidade, como que essa pessoa tá em relação ao arcano menor, tá? Aqui é você, né? Em relação aqui com a pessoa, né? Questão de relação, pensamento. Aqui é a relação de sentimento, como que você tá em relação à pessoa. Aqui é a relação sexual sua em relação à pessoa, né? E aqui é o futuro da relação, tá bom? Então vamos lá, primeiro vamos ver aqui, depois a gente pega o baralho cigano. Ó, como carta regente, para quem escolheu o montinho da Fênix, né? Que é esse aqui, deixa eu colocar lá em cima do dragão para não confundir aqui. Pronto.
Para quem escolheu a Fênix, a justiça fala que a energia de hoje, mesmo você estando junto com essa pessoa, a gente vê que é uma energia de frieza, de análise. Então aqui a gente tem, para quem escolheu a Fênix, está num momento de análise, um momento de ponderação, um momento de equilíbrio. Aqui pode mostrar que a relação está passando por ajustes e reajustes, né? A justiça é sempre uma carta que fala de racionalidade, é sempre uma carta que fala para a gente olhar as situações com mais clareza, com mais frieza, com mais análise. Não é um momento de muita fantasia, né? Não é uma energia de reajustes que vocês estão vivendo hoje, tá? Já aqui, para quem escolheu a carta da Fênix, pode ter um grande número de pessoas que estão afastadas, porque a justiça, ela acaba gerando uma certa frieza, um certo distanciamento, mas às vezes esse distanciamento, essa frieza é para uma análise maior, é para poder entender o relacionamento, tá? É para poder entender a relação como um todo. Tá na hora da gente colocar os pingos nos is, tá na hora da gente sentar e conversar, tá na hora da gente entender que passo que nós queremos levar essa relação, tá? Então, tanto para quem está solteiro quanto para quem está comprometido, aqui, né, solteiro no sentido assim, está afastado, ou para quem está com a pessoa, aqui a justiça ela fala que para ambos é um momento de reajuste, é um momento de colocar as coisas, colocar os pingos nos is, né? Colocar como diz, né? Colocar o trem no trilho. Então aqui a carta da justiça ela fala muito nesse questionamento, de olhar para o outro, entender o outro, saber o que o outro está querendo trazer para você de uma forma mais clara, mais analítica, mais racional, tá bom? Agora vamos começar a interpretação do templo de Afrodite, tá? A posição número 1, ela vai falar da relação, tá bom? Ela vai falar assim, que atitude, né, que o outro tem em relação a você, como que o outro tem, quais as atitudes, quais são os pensamentos. Ó, essa é a carta do julgamento, junto com a carta do 3 de paus, tá? Aqui o outro, ele tá querendo, aqui também, gente, é muito claro, né? Aqui, muitos estão, o outro, ele está querendo uma reconciliação em relação a você. O outro, ele está planejando se reconciliar, planejando aí, já é um planejamento prático, tá? O outro já está pensando como que ele vai fazer, como que ele vai ressignificar a vida amorosa em relação a você, tá? Então o outro, ele te vê, ele está tentando aí buscar em você, tentando ver em você uma forma de reconciliação, uma forma de reaproximação, né? O julgamento é uma carta que ele fala muito do renascimento, da ressurreição, então ele vem trazendo muito esse questionamento nesse quesito, tá? O outro tentando ali, já né, o 3 de paus, ele fala que a pessoa já está colocando em ação, né? Porque no 2 de paus ela planeja, o 3 de paus ela já está ali colocando em ação, já tentando fazer as coisas acontecer, tá? Então aqui para você que pensou no ser de luz e está na Fênix, aqui para muitas pessoas mostra que a pessoa já está aí colocando em prática, né, algum tipo de plano, algum tipo de ação para voltar, para ressurgir, para ressuscitar, né? Vale lembrar também que o julgamento ele fala muito das coisas do passado. Então a justiça, é engraçado que vocês, né, você que escolheu aqui, veio com a justiça, então existe realmente alguns reajustes do passado. Possa ser que essa pessoa aqui está um pouco assim, desapontada com algumas questões, porque o julgamento também ele fala muito de perdão, ele fala muito de renovação, então pode ser que essa pessoa esteja desapontada em relação a você, algumas atitudes, tá? Então aqui para muitos, aqui já mostra que se a pessoa está querendo uma reconciliação, se a pessoa está querendo um reajuste, possa ser que muitos daqui que escolheram a Fênix sejam a pessoa que deu o ponto final, você que, né, colocou a pessoa em xeque-mate, você que falou para a pessoa assim, ó, vamos sentar e conversar, e a pessoa aqui, mas ela vai acabar aceitando, já que nas atitudes dela, em relação a isso, ela vai acabar aceitando, tá? Agora vamos ver você, né? Você saiu com a carta da Lua e saiu com a carta do 8 de ouros. Aqui no caso, você em relação a essa pessoa te deixou muito confusa, né? Você gostaria que a pessoa demonstrasse mais valor a você, você gostaria que a pessoa demonstrasse que ela tem mais afeto, você gostaria que a pessoa fosse mais responsável diante dessa situação. Então você encara o outro, né? Você vê o outro às vezes muito confuso, uma pessoa que muda muito de personalidade, ou uma pessoa que muda muito esse contexto, uma hora que é uma coisa, outra hora que é outra, né?
A lua com 8 de ouros fala que está faltando mais dedicação. Então você não vê, né? Você em relação à pessoa, você não vê que ela se dedica demais a você. Que você não vê que é uma pessoa que, na tua visão, tá? Essa pessoa deveria se dedicar mais, tá? Geralmente também aqui a lua com 8 de ouros, principalmente quando vem uma justiça como carta regente, a gente entende que você também está se mantendo mais afastado por questão de proteção. Você está tentando se proteger e pode ser também que você esteja ocupado ou ocupada com outras coisas, porque o 8 de ouros ele fala muito do trabalho, da gente se dedicar, né? E como a gente tem uma carta da lua junto com uma carta da justiça e é você que está enxergando o outro, você também pode achar que o outro trabalha demais e não te dá atenção, ou o outro tem outros afazeres e outras tarefas que deixa a desejar dentro dessa relação, tá? Eu gosto desse tarô porque tem uma caveira aqui com o olho aceso. Eu sempre falo que nesse caso é como se alguém estivesse te stalkeando. Não é um significado prioritário, primário do 8 de ouros, tá? Mas aqui os tarôs eles trazem outras formas, né, de enxergar. Então a gente vê aqui uma pessoa que também está te stalkeando. Na verdade é você que está stalkeando a pessoa, porque aqui caiu na sua casa, tá? Caiu representando você. Mas aqui fala para você dedicar o seu tempo mais a você. A carta da lua fala que você precisa também entender as confusões do outro. O outro aqui, ele também pode ter problemas familiares, né? Pode estar aí tentando resolver coisas dentro de casa também. Mas você está enxergando o outro mais confuso, né? Você enxerga que o outro, uma hora quer uma coisa, uma hora te promete mundos e fundos, outra hora já não tem mais nada disso. Porque a lua é muito inconstante, tá? A lua é muito inconstante aqui. Mas assim, já de começo, eu vejo aqui no tarô que você está bem mais apaixonado que a pessoa nessa relação, tá? É assim, o outro está querendo, né? O outro está ali, ele está querendo ressignificar a situação. E a carta da lua fala de uma entrega emocional muito maior, tá bom? Então você vê, a gente tem o julgamento aqui, temos a lua aqui e temos como carta regente a justiça. Realmente, por isso que a justiça está saindo, precisa ponderar, precisa entender, né? Nesse quesito. Então, assim, só que se a gente for ver, o outro está querendo ressignificar, o outro está querendo ter uma atitude de mais reconciliação, e possa ser que você ainda está mais esquiva, que você ainda está mais, né? Também você pode estar que você esteja confusa, né? Mas ele está confuso em relação a você e você acaba se ficando confusa também por causa dessa energia, né? Como se, o relacionamento é um espelho, né, gente? O que o outro faz reflete em nós e o que nós fazemos reflete no outro. Isso é bem óbvio, tá bom? Agora vamos ver a questão dos sentimentos, qual é a intensidade do amor, né? Se existe amor. Vamos começar com ele aqui, ou com ela. Ó, seu a carta da torre com valete de ouros. Gente, aqui é uma carta complicada. A gente fala que os sentimentos do outro aqui foi destruídos, né? Alguma coisa aconteceu, gente, que fez com que o outro se mantesse numa posição sentimentalmente mais fechada, tá? Não dá para dizer que tem amor. Aqui eu vou ser bem sincero para você. É como se o outro, é como se na visão dele, entenda que o templo de Afrodite ele vai mostrar a sua visão e a visão da pessoa, tá? Então a visão dele nessa questão de afetiva, sentimental, é como se tivesse desmoronado alguma coisa, é como se ele tivesse acreditado, como se vocês estivessem aí, como se na cabeça dele algo está desmoronando ou ele está te perdendo de alguma forma, tá? Principalmente para quem está junto e para quem está separado também. Essa pessoa pode enxergar que você está vivendo a vida, né? Que você os sentimentos já estão em outro, porque os próprios sentimentos dele está desabando, né? É como se ele tivesse perdido. Ó, o valete de ouros falando que é uma pessoa que pode estar tentando conseguir algo, tentando se estabilizar novamente, né? Buscando algum tipo de apoio. Então a gente vê uma pessoa aqui que está passando por algumas transformações sentimentais, uma pessoa que está aprendendo a lidar com a separação, uma pessoa que está aprendendo a lidar com o afastamento, porque a torre ela fecha, né? A torre, quando ela cai no sentimento, é uma carta que fala de fechamento, de introspecção, né? De distanciamento também. E vê que a gente tem a carta da justiça. Aqui, gente, para você que escolheu a Fênix, essa pessoa deve sofrer muito sentimentalmente. Essa pessoa pode estar muito, muito frágil também. A gente vê pessoas muito fragilizadas sentimentalmente aqui. Então, possa ser que essa pessoa seja frágil. Ah, Iverson, ele não é nada disso. Gente,
ele é. Aqui a gente está falando dentro do mundo dele, entendeu? É como ele é, principalmente em relação a você. Então ele sente que às vezes não consegue te dar o máximo que você gostaria. Talvez aqui muitas pessoas que estão na Fênix sejam pessoas que cobram demais, que impõem demais a situação. Então toma muito cuidado com isso, tá? Mas a torre no âmbito sentimental pode simbolizar aqui uma pessoa que sentimentalmente foi quebrando alguns padrões. A gente entende também que ele se apaixonou por você, né? Porque a torre ela quebra, ela põe no chão tudo aquilo, o orgulho, resistência. Então a gente vê que também a pessoa ela está resistindo àquilo que ela está sentindo por você, tá? Mas a gente já entende que de alguma certa forma você fez alguma bagunça na vida dessa pessoa, tá bom? Você mexeu com o mundo dela, né? Você desmoronou algo que ela achava que estava ali seguro, que estava ali estabilizado, né? Tanto que vem um valete de ouros falando que a pessoa vai ter que se reestruturar novamente, tá? Agora vamos ver você, qual é a dimensão dos seus sentimentos, né? E se você ama essa pessoa. Olha, aqui é a carta dos enamorados e a carta do 10 de ouros. Cara, lembra que eu te falei, né, que aqui pra mim mostra que você tá muito mais apaixonado, tal, nem tanto só apaixonado, mas aqui mostra que você tá muito mais decidida, né? Você sabe muito mais o que você quer da sua vida amorosa do que essa pessoa. Aqui tá muito óbvio, os enamorados com 10 de ouros. Aqui você quer um final feliz, você quer finalizar alguma coisa. Sentimentalmente, você gosta muito dessa pessoa, você tá muito ligado a essa pessoa, você quer ter um final feliz com essa pessoa, né? E aqui é engraçado notar também, do mesmo jeito que você está confuso aqui com a Lua, os enamorados eles também falam de dúvidas, eles falam de certeza. Então, ao mesmo tempo que sentimentalmente você é mais grudada, você é mais apegada, você está ali, né, focada para essa energia dessa pessoa, a gente entende também que você coloca em dúvida isso. Mas na sua cabeça, né, nos seus sentimentos, você quer um 10 de ouros, você quer algo, você quer ter uma estabilidade, você quer ter uma família, você quer ter algo sério com essa pessoa, você quer aí trazer essa energia, né, fazer, porque o 10 de ouros, gente, é aquela pessoa aquela carta que fala de família, de estabilidade, de segurança, uma carta que traz todos esses aspectos. Então, sentimentalmente, você sabe muito mais do que você quer. Entendeu? Essa pessoa aqui é um pouco mais confusa, você já não, você sabe muito mais. Por mais que você esteja confusa, né, ali na parte dos pensamentos, né, das atitudes, né, mas a gente entende que você sabe muito bem o que você quer, sentimentalmente você está muito mais assim, madura mesmo, né? Você está muito mais madura. Você vê que são duas cartas de ouros para você na mesma sequência, né? Para ele ser uma de paus, uma de ouros. Então ele oscila entre paixão e entre estabilidade. Você não, por mais que você esteja gostando da pessoa, você está tentando se manter ali, você está tentando entender, né? Por isso até que sai a justiça. É interessante notar que a justiça é a carta regente, aquela carta que fala da análise. A gente já começou com análise, né? Então a gente tem aí, tanto você quanto a pessoa, analisando essa situação, tá? Agora vamos ver a parte sexual, né? Se existe tesão entre vocês, se existe química, vamos lá. Ó, nossa, olha, não poderia ser carta melhor, né? Para ele ser uma carta do diabo com valete de espadas. É assim, ele tem uma química sexual entre vocês muito forte. Ele, assim, ele tem uma ligação nesse sentido. A gente entende que o lado carnal aqui é muito forte mesmo. A química, né, é muito forte. Só que ele é uma pessoa que ele questiona demais, entendeu? Aqui a gente pode ser uma pessoa que às vezes ele tem medo de agir por instinto, ele tem medo de se jogar de cabeça, mas ele acaba não fazendo isso, ele acaba sendo totalmente ao contrário, porque um arcano maior, né, dentro do tarô, ele tem mais força e mais, ele engloba mais coisas do que um arcano menor, né? Enquanto os arcanos maiores, ele falam dos 4 elementos, o arcano menor, ele vem com o elemento que ele representa, e aqui no caso o valete de espadas é o elemento ar. Então a gente entende aqui que, ao meu ver, sexualmente vocês se dão muito bem, né? Pelo menos na visão dele, tá? Lembrando que é a visão dele, né? Ele tem uma atração muito forte por você, ele acha que, assim, ele te dá muito prazer, ele acha que ele te leva às paredes, mas ao mesmo tempo ele se questiona demais também. Será que é isso mesmo? Será que eu não estou criando coisa na minha cabeça? Porque o valete de espadas, inclusive, ele é muito curioso, então possa ser uma pessoa que possa ter te proposto algumas coisas diferentes e você ter pensado assim, vamos ver na hora que chegar você aqui, né?
Mas aqui pode ser que ele te colocou algumas coisas diferentes, que você, né, sei lá se você aceitou ou não, a gente vai ver aqui na carta em relação a você. Mas aqui, cara, é a carta praticamente aqui que fala sobre a química, né? Fala sobre atração, fala sobre o T grandão, né? O T maiúsculo. É muito forte aqui. Então ele tem essa ligação. É que ele é muito confuso sentimentalmente nas atitudes do pensamento, né? Uma pessoa que é muito confusa. Aqui a gente entende que ele se grudou tanto a você que ele tá com medo. É por isso que ele tá questionando, né? Existe esse questionamento muito forte da parte dele. Então ele questiona, cara, essa mulher mexeu mesmo comigo, entendeu? Ou ela mexe comigo, né? Então tem todo esse questionamento, tá? Agora vamos ver você aqui. Você saiu com a carta do carro e saiu com a carta do 2 de paus. Aqui a gente vê que também existe, porque é uma outra carta também que fala muito de vigor, né? O carro ele fala de movimento, de vigor. Então também trouxe coisas diferentes para você. Você também tem uma ligação né, sexual, uma atração muito, muito forte, mas não tanto como ele tem sobre você, tá? Sobre você. Então ele tem muito mais aqui. Então pode ser que às vezes o 2 de paus é uma carta que planeja. Então possa ser que com o carro com 2 de paus, possa ser que a sua visão, né? A sua visão nesse quesito, a força, você também possa se preocupar um pouco mais também com a questão, porque você sempre está planejando alguma coisa. Será que a pessoa está bem nesse sentido? E o carro, ele sempre fala desse movimento, dessa situação, né? Que você também se empenhou, que você se empenha, que você faz o seu melhor, né? E é engraçado notar que o diabo é uma carta que fala dessa questão, também é uma carta, mas é uma carta um pouco mais voltada para obsessão, voltada para uma energia um pouco mais negativa, né? E o carro já não, uma carta mais positiva, que fala de movimento, de vigor. Porém, o carro é uma carta muito sem paciência. Então, o que acontece? Talvez ele te propôs coisas aqui e você não aceitou. Talvez aqui a gente tenha um caso de uma pessoa que quer as coisas muito rápido e a outra que quer mais devagar. Uma que gosta bastante de preliminar, a outra que já quer ir direto ao ponto. Então a gente tem esse quesito aqui de uma pessoa. É assim, você não se entrega tanto sexualmente como essa pessoa, tá? Então possa ser talvez o medo, essa questão da inquietação desse valete de espadas, tá? Mas assim, carro com 2 de paus é sempre uma carta que vai falar o seguinte, né? Que você possa estar tentando também se ajustar, né? Tentando planejar coisas novas, tentando trazer algum tipo de situação nova dentro desse quesito, tá? Vamos ver o futuro da relação? Carta da temperança, junto com as de ouros. Ó, o futuro da relação, para quem não está junto, né? A gente entende que vai ter um recomeço, vai ter um início novamente. A temperança, ela fala muito da cura, também ela fala muito da calma, da tranquilidade, a agir com bom senso, né? Agir com parcimônia, com sabedoria. E para quem está numa relação, gente, o As de Ouros, ele fala de reinício, né? Algo começando de novo e algo começando com mais valor, tanto para quem está separado quanto para quem está junto, tá? Aqui a gente vê uma continuidade, se você for ver, tem o símbolo do infinito aqui, falando que as coisas vão continuar, que as coisas, né, vai ter aquela volta. E aqui a gente vê uma volta muito mais positiva, tá? Principalmente porque a justiça, ela sai, ela já vem falando ali para vocês, né, se ajustar, se entender, mas a gente entende aqui que tem uma questão de cura, uma questão de bom senso, de parcimônia, de entendimento, de entrosamento, porque a temperança também, gente, é uma carta que fala de conexão, né? Conexão espiritual, conexão, assim, emocional, mas não uma conexão, né, assim, entre aspas, aquela situação muito agressiva, né? Diferente do lado sexual dele, aqui a gente vê que vai ter uma melhora nesse quesito, tá bom? Vamos ver aqui o baralho cigano, o que faz? Vou tirar uma carta para cada um, pra gente ver aqui, né, o que o baralho cigano ele fala sobre isso. Vamos lá ver aqui a primeira, né, pensamentos, relação. Ó, cobra, né, você saiu com a carta da criança. Aqui, questão do amor, casa. Aqui, questão para você do amor, rato. Eita! Aqui, sexo, estrela. Para você, lua. Bom, vamos lá, né? Cobra, ela fala de tomar muito cuidado, porque os pensamentos da pessoa é insistente em cima de você também, combina muito com a carta do diabo aqui embaixo, né? Então as atitudes dessa pessoa em relação a você, possa ser que ela tá até meio se esquivando, se escondendo, né? Mas tá querendo ressignificar, lembra que seu julgamento embaixo.
A carta da criança também fala que você fica, né, assim, acredito ou não acredito, né? Junto com a lua ali traz uma coisa de inocência, de pureza, então, né? Então, assim, você tá naquela situação, eu acredito ou não acredito, devo ou não devo, né? Mas a cobra com a criança, temos que tomar cuidado aqui com a inocência imaculada, né? Com algo que te ofende. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Aqui no amor a gente saiu a carta da casa, mas como temos é interessante notar que torre e casa, né? Aqui fala que ele precisa se sentir mais seguro, talvez você não dá essa segurança para ele, entendeu? Tem que entender que talvez você não tá dando essa segurança para essa pessoa. E para você saiu a carta do rato, né? Aqui você tá querendo mais, você sente que a relação tá um pouco adoentada, que tá um pouco desgastada, né? Então você sente também que o seu amor está desgastado, né? E quando a gente junta essas duas cartas, a carta do rato, a carta da casa, a gente pode entender que tem algo aí que não tá, que tá escondido, algo que precisa ser conversado, um desgaste, né? Alguma situação que os dois precisam sentar para conversar, tá bom? Sexualmente, para você vai a carta da estrela, mesma coisa, né? É uma pessoa que tem uma intensidade, uma pessoa que tem uma ligação muito forte. E para você aqui, saiu a carta da lua, né? Sexualmente. Então você é uma pessoa que você quer se envolver mais emocionalmente, né? Então, para mim, muitos que escolheram a Fênix devem gostar bastante de preliminar. A pessoa já gosta de ir direto ao ponto. Porque a carta da lua é muito mais emocional, né? E como o futuro da relação, seu caixão. Aqui, no caso, fala de fim necessário, né? O caixão, gente, fala de perdas, mas não necessariamente quer dizer que vocês não vão ficar juntos, tá? Até porque as outras cartas, elas dizem que assim, o caixão também pode simbolizar, eu vejo aqui, como um fim negativo chegando, né? Como um novo recomeço, né? Porque o caixão também fala de perdas, a gente tem que perder alguma coisa para recomeçar ou para encontrar novamente. Então o caixão, ele vem dizendo aqui de um novo recomeço, de uma sensação para vocês aí, recomeçarem de novo. Até por isso que saiu também, né, a carta do Ás de Ouros aqui falando de início, reinício, né? Então o caixão, ele fala que as coisas vão ser finalizadas, as situações ruins, né? Aquilo que está incomodando, aquilo que está prendendo, o caixão, ele fala que vai chegar ao fim, que vocês conseguem aí se entender, né, de uma forma muito mais racional, inclusive, tá? Precisa sentar para conversar. Tá bom? Gente, esse foi para quem escolheu a Fênix, que é o montinho número 1. Agora a gente vai lá pro dragão. Vamos ver, né? Para quem escolheu o dragão, vamos ver o que fala sobre essa relação. Tá bom? Já, nos vemos nos próximos, vemos ali no dragão, hein? Gente, uma coisa eu falo, às vezes escuta as duas. Se uma não bateu, escuta a outra. Se nenhuma das duas bateram, vê os outros vídeos, tá bom? Então vamos lá, vamos pro dragão agora. Olá, olha a gente aqui de volta. Gente, agora a gente vai para o montinho número 2, ou para as pessoas que escolheram a figura do dragão, tá bom? Então aí já mentaliza a pessoa, pensa nessa pessoa, traz a energia dessa pessoa para a mesa, para que nós possamos ter um jogo mais assertivo. Lembrando que eu sempre falo, né, um jogo em geral, adapta a sua realidade, adapta as suas coisas, né? Às vezes eu falo ele, mas a gente é ele e ela, então assim, não tem aqui questão, né? A gente está falando questão de gênero, mas é mais uma interpretação do tarô mesmo, tá bom? E como eu sempre falo, né? O tarô, ele não é uma sentença, ele é uma tendência, então adapta para sua realidade. Aí, pessoal, não gostei, tenta mudar. E lembrando mais uma vez, né, gente, que nos meus vídeos fica ali todas as descrições para você entrar em contato comigo. E vamos lá, né? Vamos lá, vamos começar aqui. Vamos ver qual é a energia principal da relação de vocês hoje, né? Vamos ver qual que sai aqui, a energia principal da relação de vocês. Vou deixar aqui, tá bom? Vamos ver aqui agora no Templo de Afrodite. Eu vou pegar os arcanos maiores, depois eu vou pegar os arcanos menores e no final eu vou estar usando o baralho cigano para ele dar mais informação pra gente, tá? Vamos lá, vamos embaralhar aqui. Vamos ver aqui o que sai. Então vamos lá, gente. Vamos ver aqui a relação, né? A relação dele, as atitudes, os pensamentos em relação a você, tá? Que atitude que ele toma, né? O que ele está fazendo em relação a essa... o que ele está fazendo em relação a você mesmo, né? Nossa, deu uma engasgada agora, né? Aqui vai ser a questão dos sentimentos, né? O amor. Aqui vai ser a questão sexual, né? Se tem tesão, né? Se a pessoa tem uma química por você. Aqui é a mesma coisa com você, tá bom?
aqui as suas atitudes, os pensamentos, aqui é os sentimentos, né, seu em relação a essa pessoa, aqui é o lado sexual e aqui é o futuro da relação, aqui é para os dois. Agora vamos pegar os arcanos menores também para a gente ter mais informação sobre isso, tá bom? Para a gente conseguir mais informações sobre essa questão, tá? Aqui é ele também, né? Sempre a primeira coluna vai representar o parceiro, tá bom? E aqui é você em relação a ele, tá? Vamos lá, gente. Vamos ver aqui é o futuro da relação. Vamos lá, vamos começar com ele, né? Vamos ver a atitude, a relação, o pensamento dele. Ó, ele... Opa, perdão, gente, pulei aqui, tudo bem. Vamos ver a energia central. Olha, a energia regente, que legal. Aqui é a carta do Papa. Gente, mesmo que vocês estejam afastados, o Papa fala de reaproximação e aproximação, tá? O Papa, ele traz toda uma estrutura, ele traz toda uma situação onde a gente precisa entender o outro, né? Buscar o outro de uma forma muito mais espiritual também, buscar o outro de uma forma muito mais acolhedora. O Papa é sempre aquela mensagem para o amor que fala de parcerias, fala de união. O Papa, ele traz toda essa questão de relacionamento. Muitos daqui que escolheram o dragão são pessoas que estão prontas para ter uma relação, né? São pessoas que querem ter algo fixo, são pessoas que querem dar o primeiro passo, são pessoas que estão buscando mesmo uma relação mais fixa. Então, mesmo que vocês estejam separados, o Papa, ele fala de reaproximação, tá? Uma reaproximação muito mais madura, uma reaproximação muito mais espiritual, uma reaproximação com uma conexão muito mais assim profunda, porque o Papa, ele sempre vem falando dessa questão da gente se entregar mesmo ao outro, né, de ter aquela união, aquela parceria, de poder contar com o outro. Então, aqui a gente vê reajustes, a comunicação melhorando, aqui pode ser também, gente, que a pessoa esteja muito lerda, talvez você sinta que a pessoa seja um pouco lenta, que ela deveria tomar as atitudes mais rápidas, mas a carta do Papa, gente, não toma as atitudes sem pensar, tá bom? Então é uma energia que a pessoa, ela para pensar, ela fica ali, né, ela, não é porque ela fica postergando, procrastinando, não, ela está ali olhando e vendo aquela situação, pensando assim, qual é a melhor forma que eu posso usar aqui, qual a melhor atitude que eu posso tomar em relação a essa pessoa, tá bom? Tanto para você quanto para ele. Gente, aqui o Papa também é uma carta que fala que mesmo que vocês estejam separados, essa pessoa não te abandona não, tá? Pode acontecer de ir e vir, mas essa pessoa, ela escolhe, sempre acaba escolhendo você, tá bom? Vamos ver agora a relação dos pensamentos, das atitudes dele em relação a você. Essa é uma carta do carro com a carta do cavaleiro de paus. Gente, aqui ele tá louco pra voltar, louco pra chegar junto. Para quem está afastado, a gente entende que a pessoa tá aqui muito doida para voltar, né? Assim, carro com cavaleiro de paus mostra que a pessoa vem apaixonada, que a pessoa vem entusiasmada, vem trazendo para você, trazendo novas soluções, né? Trazendo coisas diferentes, colocando coisas diferentes, conversando bastante, né? Vem com uma energia, as atitudes dele em relação a você possa ser que ele... Até, você vê, a gente tem uma carta que fala de freio, mas ao mesmo tempo a gente tem uma carta que fala de agilidade, né? Duas cartas, inclusive, né? Que o Cavaleiro de Paus também é muito entusiasmado. Então pode ser que essa pessoa, ela chega até um pouco mais agressiva, não agressiva no sentido negativo, mas assim, mais agressiva, assim, impondo, falando, vamos fazer, e você, vamos ver você aqui ainda. Mas você... Essa pessoa, e também, gente, talvez é o que essa pessoa gostaria de ter em atitude com você, né? Porque o cavaleiro de paus é um entusiasmado, né? Aqui, gente, ele pode ser aquela pessoa que vai e volta também, sabe? Fica não vai e volta e isso pode mexer um pouco com você. Mas a gente entende aqui que essa pessoa, em relação a você, em pensamento a você, ela já está tentando tomar atitudes. Ela já vai te procurar, ela vai vir atrás, ou ela vai vir para conversar, tá bom? O carro sempre fala disso, principalmente com o cavaleiro de paus. Uma pessoa que se aproxima entusiasmada, uma pessoa que vem, né, trazendo coisas novas, uma pessoa que traz um novo olhar sobre aquilo, vem mais entusiasmado, tá? Vamos ver você. Você saiu com a carta da papisa e a carta do rei de paus. Aqui no caso você tá mais tranquila, é como se você estivesse esperando realmente. Aqui você inclusive sabe que a pessoa vai voltar, que a pessoa... Aqui você também tem uma ligação com essa pessoa, né, muito forte.
você tem uma intuição sobre essa pessoa, você consegue sentir bastante essa pessoa, né? O Rei de Paus, inclusive, fala que você tem aí até um certo poder sobre essa pessoa, que você exerce um fascínio sobre essa pessoa, tá bom? Mas aqui você em relação a essa pessoa, você também quer, por mais que essa pessoa, assim, ela acha que ela tá entusiasmada, às vezes você acha que ela é lerda mesmo, tá bom? Porque a papisa também fala de você tá tendo um foco sobre essa pessoa um pouco mais devagar. Talvez você ache que a pessoa está te escondendo alguma coisa. Talvez você ache que a pessoa está muito silenciosa, que deveria falar mais. Então adapta, né, gente? Lembrando que tem várias pessoas assistindo, adapta aí para sua realidade, tá? Mas a gente entende aqui que você, em relação a isso, assim, pensamentos, né, atitudes, você também está esperando essa pessoa tomar a atitude dela. Você falou que você não vai atrás e não vai mesmo, tá? Uma que a sacerdotisa, ela é uma carta de muita ponderação. Tudo bem que ela tem um Rei de Paus ali, né? Que também é outra carta que fala de entusiasmo, é o rei apaixonado. Mas você está se controlando. Aqui fala que você realmente está apaixonada, você está, né? Você tá ali, nossa, mas você está se controlando. A papisa está falando assim para você, olha, vamos com calma, irmãzinha, vamos ponderar, vamos estudar isso aqui tudo, depois a gente vê, tá? Porque aqui a gente pode falar que são duas cartas de bastante intuição, porque o Rei de Paus, ele não é tão intuitivo como a Rainha de Paus, mas ele também tem intuição porque ele está ligado ao elemento fogo, tá? Inspiração, intuição, determinação, força de vontade, energia, toda essa carta representa o elemento, o elemento fogo principalmente, tá? Então, essa pegada aqui é muito forte. Então, você tá ali se controlando, tá apaixonada, mas falou assim, não, peraí, que não é assim não, porque eu vou aqui me manter. E você tá esperando ele vir. E ele vai vir, gente, isso é um fato, né? Ele já tá querendo vir. Vamos ver a questão de amor? A carta da justiça com valete de ouros. Olha que engraçado, lá na outra carta tinha sido o valete de ouros na mesma posição. Ó, amorosamente ele é uma pessoa que ele está ponderando também. Mais do que... lembra que eu te falei? Aqui no caso não é uma ponderação igual o elefante, nem igual uma sacerdotisa. A justiça é uma carta de análise, de frieza, é uma carta de distanciamento. Então, sentimentalmente, ele pode estar tentando se reequilibrar, né? Então, possa ser aí que o valete de ouros, ele fala que ele vem tentando se sentir mais seguro, ele vem tentando estruturar alguma coisa, ele está começando sentimentalmente. Possa ser, gente, que essa pessoa agora realmente está envolvida com você. Agora, ela se envolve realmente, né? Ela ainda está se segurando, a justiça fala que ela ainda está se segurando, que ela está tentando ali sentimentalmente ficar mais tranquila, mais equilibrada. Mas o valete de ouros fala para mim já que a pessoa está tentando aí evoluir esse sentimento, estruturar esse sentimento, valorizar esse sentimento, trazer algo mais amplo. Porque o valete de ouros, ele quer se transformar numa rainha, né? Ou num rei de ouros, enfim, né? Para que ele tenha toda essa expansão, toda essa prosperidade do elemento ouro aqui nessa questão, tá? Mas sentimentalmente você sente assim, né? A pessoa que está um pouco fria, um pouco distante, né? Não é uma pessoa que às vezes fica demonstrando muito sentimento, fala eu te amo, eu te quero, não tem aquele romantismo que talvez você gostaria. É uma pessoa muito mais prática aqui sentimentalmente, tá bom, gente? É uma pessoa muito mais prática, uma pessoa que traz mais praticidade para as coisas, tá? Agora vamos ver você. Você saiu com enforcado, com 2 de paus. Eita! Aqui você tá de cabeça para baixo, né? Sentimentalmente, você tá... É engraçado que você pode estar envergonhada sentimentalmente. Eu não sei se você tá se culpando, se você aí tá carregando algum tipo de vergonha em relação a essa pessoa, porque geralmente o enforcado, ele pode estar dizendo isso, tá? Que às vezes aqui, se a gente for falar que aqui ama, gente, aqui a gente não vê amor ainda, tá? Nem da sua parte, nem da parte dele. Aqui às vezes você está confundindo, você está confundindo sentimento, você está confundindo apego com amor, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então o enforcado, ele vem falando que sentimentalmente assim, é como se a sua vida virou de cabeça para baixo. Então essa pessoa, ela mexe muito com você, né? Então é por isso que você está tendo as atitudes, os pensamentos, você fica mais fria ali na sua, né?
mas a gente vê que você realmente está mais aqui de cabeça para baixo nessa relação. Você deve estar envergonhada de alguma coisa, talvez você fez alguma coisa que se envergonhou, talvez você está se cobrando de alguma coisa, existe uma cobrança muito intensiva sobre você, e você está planejando aqui como que você vai passar por isso, ou como que você vai melhorar isso, né? O 2 de paus, ele fala muito nesse quesito de um período aí de planejamento, você planejando alguma coisa. Só que esse enforcado tem que tomar muito cuidado para você não se deixar levar por um pessimismo, não deixar se levar sentimentalmente por uma questão mais de sacrifício, né? Então aqui mostra que muito provável você ficou de mãos e pés atadas em relação a essa pessoa. Talvez você não coloque muito limite nessa pessoa, talvez você não consiga dizer muito não para essa pessoa, né? Então temos que tomar muito cuidado com essa questão, porque o enforcado ele sempre acaba gerando um sacrifício, eu acabo deixando de lado isso aqui para ter isso aqui, né? Então toma muito cuidado com isso, tá? Então a gente vê que você, amorosamente, sentimentalmente, você tá muito mais assim, virou muito mais a sua cabeça, né? Mexeu muito mais com a sua cabeça, mas você tá tentando se manter firme ali, tá bom? Vamos ver sexualmente, seu a carta do julgamento com o 9 de copas. Olha, aqui a gente vê que você satisfaz, né? Ele se sente satisfeito com você. Muito provável que a vida sexual entre vocês ressignificou alguma coisa. Talvez tenham pessoas aqui que experimentou coisas novas, que vivenciou coisas novas, mas coisas que trouxe satisfação, tá? O julgamento, inclusive, ele fala de uma pessoa que se entrega sexualmente, que ali se sente satisfeita com você. Porque a gente tem um 9 de copas, né, gente? É uma carta que fala muito de satisfação, né? Uma carta que vem falando que a pessoa se sente satisfeita sexualmente com você. Muito provável aqui, algumas coisas do passado, alguns gatilhos do passado, algumas feridas do passado já foi sanadas, tá? Na vida sexual. Entenda que nós estamos vendo aqui o lado sexual, tá bom? Então a gente entende muito nesse quesito. A pessoa se sente muito satisfeita em relação a você. Ela, lógico, ela ainda sabe que ela tem que ressignificar, que tem que melhorar, que tem que renovar, mas assim, de começo ela se sente satisfeita, tá bom? Para você ser a carta da morte, junto com 3 de copas. Eita, Laí, para você acha que deveria ser melhor. É engraçado notar que assim, a morte, ela é sempre uma carta de consciência, né? Mas quando ela sai na vida sexual, ela pode indicar também uma intensidade, né? Mas ela fala também de transformação. E é como a gente tem um 3 de copas aqui, a gente entende nesse quesito que você celebra esse lado sexual com ele, você celebra essa situação, mas precisa melhorar mais, precisa transformar. Então possa ser que para ele, só que são 2 cartas de copas, né? Tanto para ele quanto para você. A gente vê que tem uma satisfação aqui, tá bom? Gente, aqui muito provável, né? Para muitas pessoas, eu não estou falando para todo mundo, entenda que a gente pode ter trisal, a gente pode ter pessoas que gostam de brincar com mais de uma pessoa, né? Talvez aqui você gosta desses fetiches, dessas situações. Não é todo mundo, tá, gente? Então adapta para sua realidade, né? Então tem gente que gosta dessas novidades, dessas coisas diferentes na vida amorosa, né? Isso é o máximo para quem se permite a isso e tem que viver mesmo. Só que a morte fala de transformação. Indiferente do que eu tô falando aqui, você gostando disso ou não, né? A morte fala que sexualmente você acha que deveria melhorar mais, que as coisas devem ser transformadas, né? Mas existe uma intensidade aqui muito forte, principalmente no caso do 3 de copas. A gente vê alegria aqui embaixo, tá? Aqui a gente vê bastante alegria. Então possa ser que vocês se dão muito bem nesse quesito, tá bom? Vamos ver aqui agora o futuro da relação. Eita, torre com cavaleiro de copas. Olha, gente, não vou mentir. Aqui é um futuro bem complicado, né? Principalmente por quê? Por questões emocionais. Aqui a gente vê uma pessoa abandonando a outra, né? Aqui não deixa bem claro se é você ou é ele que toma essa atitude. Pra mim é mais você, porque como você saiu com a morte do lado, seu enforcado, seu apapisa, e ele tá muito mais entregue, possa ser que ele vá fazer alguma coisa, que ele haja de alguma certa forma, que te incomode e você acaba dando um tchau aí pra ele, você acaba aí deixando, fazendo com que a pessoa realmente ali né, encontre outro rumo, ou que você também, gente, aqui é interessante notar que a torre também pode simbolizar a quebra, a destruição de algo que incomodava, né? Vamos pensar assim também. Então,
os desafetos, as desuniões. A torre também pode simbolizar que está chegando ao fim, principalmente, gente, porque a gente tem uma carta regente como o Papa. Lembra que eu te falei que muito provável o Papa, ele não abandona, a pessoa pode ir embora, mas ela volta? Pode acontecer sim de vocês terem um afastamento devido aí a grandes questões emocionais, né? Gente, a gente entende aqui que é bem óbvio nesse tempo de Afrodite que sexualmente existe a gente vê uma energia mais feliz nesse quesito, né? Já sentimentalmente, amorosamente, nos pensamentos, nas atitudes, falta alguma coisa. Então, possa ser que isso te incomode, tá? Possa ser que essa torre, ela vem dizendo que precisa quebrar velhos padrões. Até porque, se a gente for analisar, o Papa também é uma carta que fala muito de moralidade, ele fala muito de velhos padrões, coisas, né, que precisam continuar na mesma rotina. Então, possa ser que essa torre ela vem para bagunçar isso, tá? Então, o que eu diria para você? E o Cavaleiro de Copas é uma carta totalmente que fala da pessoa que está trazendo emoção, né? Que está trazendo amor, que está trazendo sentimento. E como está com a carta da torre, aqui precisa, né? Tanto por isso que sai até o julgamento aqui de ressignificação, de renovação. A torre, ela fala que precisa enxergar as coisas aqui para não deixar ser pega desprevenida, né? Para não deixar ser pega desprevenida. A torre, ela fala dessa queda, dessa destruição, desse ruptura, mas é algo que precisa crescer para melhorar o lado sentimental, tá? Já de primeiro impacto, a gente vê que a relação, sim, né, não vai ter desafios, principalmente para continuar, porque a torre, ela fala que alguma coisa aqui, gente, precisa ser quebrada para que possa crescer novamente, tá? Então, às vezes você, como enforcado, você tá aí passando por um sacrifício, e aí a tua própria espiritualidade vem e fala assim, não, chega agora, você tem que tomar uma atitude, você tem que encarar isso para poder te colocar nos eixos novamente, né? Sentimentalmente falando, tá? Te colocar nos eixos novamente. Então, a torre, ela vem muito nessa pegada, às vezes, ela quebra padrões, ela tira energias negativas, ela corta as energias negativas, ela quebra aquilo que está incomodando para que você consiga aí, né, às vezes até emocionalmente ser curada. Iverson, mas todo término, toda queda é difícil. Realmente é difícil, né? Se você não é a pessoa que está terminando, vai ser totalmente complicado. Mas aqui a gente entende que algo aqui emocionalmente precisa urgentemente passar por uma nova reestrutura. A torre, ela só derruba, gente, aquilo que a gente achou que era seguro, e a gente tem um orgulho, a gente tem o ego em cima daquilo. Então, às vezes esse relacionamento aqui é um relacionamento muito mais de posse. Eu quero porque eu quero. Não, eu vou provar para os outros, e vou provar para ele, ou eu vou provar para ela que eu consigo, que ele vai ser meu, que é assim que acontece. Então a torre, ela vem muito nisso, tá? Vem muito nessa questão de dizer para nós que a gente não é assim, né? A gente não tem o controle sobre as situações, tá? Então o futuro da relação, ele vai sim passar por um desafio. Esse desafio pode melhorar a relação, como também pode afastar de vez, tá bom? Vamos ver no baralho cigano aqui quais que são as mais informações, né? Aqui, o que sai? Vamos ver aqui pensamento, atitude para ele, livro para você, ó. Carta da cobra. Nossa, engraçado, no monte número 1 ser o contrário. Aqui seu anel, né, questão de sentimento, casa. E aqui questão de sexo saiu a raposa. E aqui questão de sexo para você saiu a buquê, né? E vamos ver o futuro da relação, saiu a carta da estrela, né? Ó, já no baralho cigano ele fala o seguinte... aqui é como se a pessoa também estivesse reescrevendo uma nova história. Então é por isso que ele vem, né? Ele vem tentando reescrever uma nova história, né? Ele vem tentando trazer mais entusiasmo. O livro sempre é uma carta que fala de aprimoramento, de atualização. É uma carta que vem falando pra gente, aquela velha, na cabeça dele a história de vocês não acabou, então ele quer vir para resolver as coisas. E aqui a cobra que fala que você tá irredutível mesmo, que você tá esperando, e muito provável aqui você já tá com 10 pedras na mão, então cuidado, porque às vezes ele vai chegar para conversar e você já vai dar patada, e você já vai ser grossa ou grosso, né? Ou ser direto, ou ser incisivo demais. Então a cobra fala muito nesse quesito. Então pode ser que seus pensamentos aqui estão fechados porque a papisa está embaixo, porque na verdade você tá de saco cheio, você tá sem paciência, tá? Aqui, gente, essa é a carta do anel, né? Na questão de amor, de sentimento. Então ele quer parcerias, né? Você não vê a justiça? Existe essa questão de ponderação. Ele quer parcerias, ele quer estar com você, ele quer ali criar um laço com você.
mas você precisa se sentir mais segura, né? A carta da casa, junto com o enforcado ali, 2 de paus, fala que ele não tá te dando essa segurança. Gente, então pode ser isso, que ele venha conversar com você, te apresente uma nova situação, vocês conversam, vocês ali se entendem, vocês entram num consenso para que isso possa acontecer. Porque sentimentalmente você quer mais segurança, você precisa se sentir mais segura e sentimentalmente ele quer um compromisso. Então possa ser também, gente, para você que escolheu o dragão, você não deixar bem claro que você quer estar com essa pessoa de modo mais, né, assim, compromissado, né? Para muitas pessoas, tá, gente? Não é para todo mundo, tá bom? Então pode ser que a pessoa também tá buscando ali, né, um compromisso a mais. Sexualmente a raposa também é uma carta muito boa, porque ela fala de uma pegada, ela fala de, né, a raposa é uma carta muito ágil, sexualmente, perdão, ela fala dessa questão, né? A raposa é ligada ao elemento fogo, então a gente vê aqui que tem uma energia sexual bem intensa, né? Bem nessa... Você vê, ele acha que pra ele que o sexo é maravilhoso, gente. Aqui ele tem noção que ele consegue. E com certeza ele deve ficar te perguntando, foi bom? Como que foi? Ai, nossa, deve... Sempre vira um mexe tocar nesse assunto. E pra você ser o buquê. A gente já entende aqui, né? Morte com buquê e 3 de copas, que sexualmente você é muito mais frágil nesse sentido. Você gosta das coisas um pouco mais assim, tem que ser um pouco mais delicada, ou um pouco, não, você entende o que eu tô falando, assim, delicada é o seguinte, não, você não pode se sentir invadida, você não pode se sentir usada, é como se essa questão tivesse que ter uma recompensa para você, porque muitas vezes o buquê, ele fala de recompensa, mas você acaba também gostando. De novo, aqui a gente fala que a gente tem uma carta de felicidade, né? Você acaba gostando dessa situação com ele, tá bom? Gente, esse foi o tempo de Afrodite para o montinho do dragão. Espero que você tenha gostado, né? Comenta aqui embaixo, eu aceito, eu manifesto, eu agradeço, tá bom? Se você tem alguma ideia de tema, escreve pra mim, manda pra mim, pode ser no meu particular. E ó, pra entrar em contato comigo, meus amores, é só ir lá embaixo do meu vídeo, tá? Tem ali todos os links pra adquirir os e-books, para participar do grupo do WhatsApp. E, gente, toda terça e quinta eu faço live no TikTok das 22 até a meia-noite. Então entra no meu grupo do WhatsApp, porque assim você vai ficar sabendo. Porque às vezes eu começo a live mais cedo e sempre aviso no grupo, tá bom? Gente, é isso. Espero que você tenha gostado, tá? Um grande beijo. Mais uma vez eu quero te convidar a seguir e compartilhar a página. Siga, compartilha, acione o sininho, né? Guarde esse link, pega esse link, né, e mostra para outra pessoa que às vezes está precisando também saber de alguma situação da vida amorosa. Tá bom, meus amores? Um grande beijo. Nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau.